Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26. Diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse é o versículo que retrata a criação do homem. E quando Deus nos formou, Ele deu a nós algo maravilhoso, que foi a sua imagem e a sua semelhança. É interessante que essa palavra, ela fala de duas coisas. Ela fala da imagem e ela fala da semelhança de Deus. O Senhor falou no meu coração a respeito disso, e eu, imagem, semelhança. Poxa, a imagem se está referindo a nossas características, a nossa parte física. Imagem mesmo, fisicamente. Fisicamente, nós somos a imagem de Deus. Isso é maravilhoso. E a segunda coisa que o versículo fala, relacionado à semelhança, quando nós nos tornamos semelhante a Deus, isso se refere à nossa mente. Porque através da nossa mente é que nós temos as nossas ações e as nossas atitudes são manifestadas. E eu me torno semelhante a Deus quando as minhas atitudes, elas são iguais a Deus. Ou seja, quando houve a criação, quando Deus criou o homem, Deus criou e deu a ele a imagem, a aparência de Deus, Ele nos deu, ou seja, na criação, e Ele deu também a semelhança dele, ou seja, a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. Uma mente, e aí nós podemos entender que era uma mente santa. Na criação, o homem recebeu um corpo santificado e recebeu uma mente santificada. Tanto a sua aparência física quanto a sua mentalidade era santa. Ou seja, havia santidade por completa no homem. E Deus, nesse versículo ainda fala que Deus concede autoridade ao homem para que ele possa dominar sobre as coisas. Então, todas as coisas estão sujeitas ao homem, seja os animais, seja a própria terra. Deus concedeu ao homem essa autoridade para que ele tivesse o poder para governar a terra. Tudo que acontece na terra, tudo que acontece, isso é a manifestação através do governo do homem sobre a terra. Então, as ações do homem, as atitudes do homem, do governo do homem sobre a terra, é o que vai gerar esses resultados na terra. Isso é muito forte. Lá ainda no capítulo 1 de Gênesis, e no versículo 27, diz o seguinte: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando todas as vezes que nós nos referimos ao homem na criação, Deus está se referindo tanto ao sexo feminino quanto ao sexo masculino. Então, se refere aos dois. Tanto a mulher quanto o homem receberam a imagem, ou seja, a aparência de Deus, e receberam também uma mente santa, uma mente vinda de Deus, uma forma de pensar vinda de Deus. E aqui, agora nós vamos para o versículo 31 do capítulo 1, que Deus, quando Ele constrói tudo, ou seja, que Ele cria todas as coisas, Ele diz no final: e viu Deus que tudo era bom. Tudo que Deus criou foi perfeito.
O corpo do homem era perfeito, o corpo do homem, a sua mente era perfeita, a natureza, o mundo era perfeito, a criação foi perfeita. Tudo que Deus estabeleceu foi perfeito, não havia nenhum distúrbio, ou seja, não havia nada fora do normal na criação. Quando Deus criou tudo, Ele disse, e viu Deus que tudo era bom, tudo era bom, tudo era bom. Agora nós vamos lá para Gênesis, ainda em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis e no versículo 7, esse capítulo 3 ele vai se referir ao momento em que houve o pecado, né? Ou seja, o momento em que Adão e Eva pecaram. E essa história provavelmente você conhece. A serpente veio até a mulher e a induziu a cair na tentação, ou seja, a mulher foi tentada a cair. E no momento em que ela come do fruto, em que Deus disse ao homem que não comesse dessa árvore, o que aconteceu é que ela comeu desse fruto e deu também ao homem. Mas o que eu quero atentar com você é exatamente aqui no versículo 7. No capítulo 3, versículo 7 de Gênesis, fala assim: os seus olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Isso é muito forte, isso é muito forte. Veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Por que eu fiz aquela introdução? Foi para que nesse ponto você pudesse compreender. Compreenda o seguinte, que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito. Quando o homem pecou, quando o homem desejou ser igual a Deus, que ele desejou ser igual a Deus, que ele pecou comendo do fruto, desobedecendo a Deus, o que aconteceu foi que os seus olhos se abriram. E eu te faço essa pergunta. Eles estavam com os olhos fechados? Eles estavam com os olhos fechados para o pecado. Para o pecado. Os seus olhos estavam fechados. Só que essa palavra que está falando os seus olhos, está falando a sua mente estava fechada para o pecado. E nesse momento, depois que eles comeram do fruto, que eles desobedeceram a Deus, o que aconteceu foi que a sua mente ela se abriu para o pecado. E assim eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Se tornaram conhecedores do bem e do mal. Eles passaram a conhecer isso. E aí nós entendemos que tudo que Deus fez foi perfeito. Mas através da desobediência do homem, a sua mente se tornou pecaminosa, ou seja, o pecado entrou na sua mente. E a primeira coisa que acontece é que eles olham um para o outro e naquele momento eles percebem que estão nus. Estão nus, estão sem roupa. Naquele momento ele começou a ver o pecado na Eva e a Eva começou a ver o pecado no Adão. Eles começaram a ver o pecado um do outro e aí o pecado entrou na sua mente. A sua mentalidade se abriu, aquela mente santa já não existia mais. Já não existia mais aquela mente santa. A mente pura, aquela mente que não via o pecado. Aquela mente que não desejava o pecado, aquela mente que não se voltava para o pecado. Agora uma mente que se voltou para o pecado porque por causa da desobediência, sua mente se voltou para o pecado. E hoje o que acontece em nós, que é o nosso desafio, esse é o nosso desafio, é santificarmos a nossa mente. Isso é muito forte, é santificarmos a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela foi contaminada pelo pecado. A mente santa que Deus nos deu, ou seja, a sua semelhança. Através da semelhança de Deus, nós recebemos uma mente santa. E essa mente ela foi contaminada pelo pecado.
E essa mente contaminada pelo pecado, esse é o nosso desafio. Porque a partir do momento em que eu santifico a minha mente, que eu vou santificando ela, eu vou restaurando a imagem e a semelhança de Deus. Eu vou restaurando a semelhança de Deus na minha vida. Eu vou restaurando essa semelhança em mim. Ou seja, quanto mais eu busco santificar a minha mente, quanto mais eu busco que essa santidade venha para a minha mente, mais eu me tornarei semelhante a Deus. Mais eu me tornarei semelhante a Deus. E isso é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Quando Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Aí ele pergunta, como eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Não é isso, Nicodemos, não é isso. O que precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. E todos aqueles que aceitam a Cristo, eles nascem de novo. E o nascer de novo é um processo que se inicia quando você aceita a Cristo. No momento que você aceitou a Cristo, aí vai começando um processo de restauração da imagem e da semelhança de Deus em nossa vida. A partir daquele momento em que nós aceitamos a Cristo e confessamos que o Senhor é o único Deus em nossa vida, e que nós acreditamos e que nós cremos no seu sacrifício na cruz para perdoar os nossos pecados, nesse momento nós nascemos de novo. E a partir daí começa o processo de santificação, o processo que vai santificar a nossa mente, que vai nos restaurar a imagem e a semelhança de Deus que foi perdida. A imagem e a semelhança de Deus que se perdeu. E quanto mais se aumenta a iniquidade, quanto mais se aumenta o pecado, esse pecado e essa iniquidade, ela é formada na mente e isso vai se refletindo no corpo. E a consequência disso é que a imagem que o homem deveria refletir, que era a imagem de Deus, ele não reflete mais. Ele passa a refletir a imagem do pecado, a imagem da iniquidade, que é a imagem de Satanás. Essa é a imagem de Satanás, porque a imagem de Deus é uma imagem de justiça, uma imagem de paz, uma imagem de santidade, porque a santidade é a imagem de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos purificar nossa mente, para que nós venhamos a restaurar a imagem e a semelhança de Deus que um dia foi perdida. E através de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, nós podemos nascer de novo para que essa imagem seja restaurada. O desejo de Deus é que tudo se volte novamente como Ele planejou. Que tudo se volte novamente. Cristo veio para que tudo se voltasse novamente, para que o homem se voltasse a ter a imagem e semelhança por completo de Deus, se tornasse semelhante em uma mente, em um corpo. Tudo a imagem e semelhança de Deus.